Hoje nós vamos ver o que chamei de alguns apontamentos sobre felicidade. Felicidade. Se a gente for lá no dicionário, nós vamos ver que o Aurélio nos diz que felicidade é o estado de feliz, de contentamento. E feliz é justamente aquela criatura que intimamente está contente, alegre ou satisfeito. Então, isso é feliz, né? Ou o estado de feliz, né? Que chamamos então de felicidade. Lógico, a felicidade é algo que todos nós desejamos, né? Todos nós, vamos dizer, corremos, né? Para tentar alcançá-la. Um jeito de ser feliz. Vou repetir, um jeito de ser feliz. O título de um dos livros do Richard Simonetti, escritor espírita de Bauru, falecido em 2018, do qual nós já falamos em estudos anteriores. Nesse livro, já na introdução, ele indica qual o melhor jeito. Então, relembrando o nome o título do livro, Um Jeito de Ser Feliz. E já na introdução, então, ele nos indica o melhor jeito. E diz ele: na quarta parte de O Livro dos Espíritos, denominada Esperanças e Consolações, que trata das penas e gozos da terra e do céu, Allan Kardec formula questões aos espíritos, ensejando respostas que sintetizam tratados de sociologia, com raciocínios inesquecíveis e indispensáveis, quando se pretenda definir as bases da felicidade. Os princípios ali expostos, envolvendo o comportamento humano, serão progressivamente assimilados no terceiro milênio por uma humanidade mais consciente da presença de Deus no universo. Compreender-se-á, então, que é impossível deter a felicidade em plenitude sem a plena observância dos desígnios divinos, sintetizados no Evangelho e desdobrados ao nível da cultura atual pela doutrina espírita. Quem os estuda aprende a conviver com as dores da terra, cultivando as propostas do céu. O jeito certo de viver feliz. Vou repetir. Quem os estuda aprende a conviver com as dores da terra, cultivando as propostas do céu. Esse é o jeito certo de viver feliz. Porque viver, todos nós estamos aqui, estamos vivendo. A questão é opção nossa, né? Vivermos felizes ou infelizes. No primeiro capítulo desse livro, com o título As Medidas da Felicidade, ele inicia com a questão 922 do Livro dos Espíritos, no qual Kardec pergunta se há uma medida de felicidade comum a todos os homens. E a espiritualidade responde: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Importante destacarmos essa expressão, a posse do necessário, no tocante à vida material. Por que a posse e não a propriedade? Porque já aprendemos com a doutrina que, quanto aos bens materiais, somos apenas usufrutuários. Por isso, em termos morais, realmente só temos a posse e não a propriedade, pois tudo pertence a Deus. Embora
no dia a dia, juridicamente, não é? Quando a gente compra, adquire algo, a gente diz, olha, passou a ser propriedade minha, agora tenho a propriedade deste carro, a propriedade daquele imóvel, né? Isso em termos das leis dos homens, né? Mas perante Deus não é bem assim. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das instruções dos Espíritos, itens 9 e 10, na lição A Verdadeira Propriedade, a espiritualidade nos ensina que o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. E aqui vamos fazer um parênteses. O que é que o homem pode levar deste mundo quando ele desencarna? Já sabemos, apenas aquilo que fica no espírito, que é conhecimento e virtudes. Então, o homem só possui isso, que é o que ele pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na Terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Então, o que é que nós que encontramos aqui quando chegamos e temos que deixar aqui quando formos embora? Os bens materiais. Né? Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tão pouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Isso a vida também tem nos mostrado, né? Às vezes, grandes fortunas, por questões da vida que não se imaginava, passam para outras mãos, né? Porque já aprendemos isso também, a espiritualidade nos ensina, né? Que a fortuna precisa de tempos em tempos estar em mãos diferentes para que ela se movimente para o bem. Segundo Simonetti, vivemos num mundo de relatividade, condicionados pelo ambiente em que nos situamos, o que determina que cada indivíduo tem as suas próprias ideias quanto ao mínimo necessário à felicidade. Podemos considerar que o mínimo necessário à felicidade, sob o ponto de vista material, é desfrutar do essencial à existência, relacionado com alimentação, habitação, educação e saúde. Aqui deparamos com o primeiro entrave à felicidade na Terra, porquanto populações imensas sofrem perturbadora carência desses recursos. Se não nos enquadramos nessa população sofredora, não há por que nos sentirmos infelizes, a não ser que cultivemos vaidades e ambições. Há muita gente angustiada e até desajustada porque não pode ter o palacete de seus sonhos, aquele automóvel, o incrementado aparelho de som, o sofisticado guarda-roupa, ou porque não pode realizar a desejada viagem. Muita gente que viveria bem melhor se cuidasse de assuntos mais importantes. Seremos felizes materialmente se nos contentarmos com o necessário para viver, superando as pressões da sociedade de consumo, que com seu incrível agente, a propaganda, induz-nos a desejar o supérfluo e a consumir até mesmo o que é nocivo, como é o caso do fumo
e as bebidas alcoólicas. A propósito, vale lembrar Diógenes, famoso filósofo grego, que demonstrava um absoluto desprezo pelas convenções sociais e pelos bens materiais, em obediência plena às leis da natureza. Proclamava que para ser feliz, o homem deve libertar-se do supérfluo, limitando-se ao essencial. Então, esse é um caminho, então, como vimos, para encontrarmos a felicidade. Né? Limitar-nos, isso em termos materiais, nos limitarmos ao essencial, aquilo que realmente é necessário para o nosso dia a dia. Né? É óbvio que ninguém está aqui fazendo apologia de que devamos buscar uma vida de miséria, uma vida de privações. Não é isso. Dentro do possível e dentro do bom senso, nós podemos ter, lógico, além daqueles itens citados por Simonetti, podemos também ter o nosso lazer, por exemplo, né, que também é necessário para o refazimento das nossas forças, das nossas energias. Né? De vez em quando precisamos descansar, precisamos fazer uma viagem de lazer, desde que isso esteja dentro das nossas posses e dentro das nossas condições. Simonetti diz: se nos contentarmos com o necessário, teremos condições para tratar de assuntos mais importantes, como a felicidade em plenitude, que é uma edificação interior, uma espécie de conquista moral. Uma edificação interior, uma espécie de conquista moral. Seremos felizes em nosso universo interior se tivermos a consciência tranquila e a fé no futuro. Em O Livro dos Espíritos, na questão 926, Kardec indaga: a civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? E a espiritualidade responde: os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Repetindo, o mais rico é aquele que tem menos necessidades. E no capítulo com o título A Sociedade Somos Nós, Simonetti aborda a questão do atendimento aos necessitados, aos carentes, como caminho de termos a consciência tranquila. Para termos a consciência tranquila, uma das maneiras é praticarmos justamente a caridade, o atendimento aos irmãos necessitados. Há indivíduos que experimentam amargas privações decorrentes de circunstâncias alheias à sua vontade. O doente sem recursos, o velho sem abrigo, a criança abandonada, o operário desempregado. Imagina-se que providências a respeito do assunto são de alçada exclusiva do governo, chamado ao atendimento da população carente e à erradicação da miséria. No entanto, a sociedade somos nós, cidadãos que a compomos. O governo é apenas uma representação. Não podemos, portanto, debitar-lhe inteiramente a solução desse problema, mesmo porque a cristianização da sociedade não depende de iniciativas
dos poderes constituídos. Fraternidade, solidariedade, misericórdia, caridade, compaixão não são passíveis de imposição por decretos. A sociedade legitimamente cristã deve ser construída de baixo para cima. Quando a maioria da população for cristianizada, teremos governos capazes de vivenciar plenamente os ensinamentos de Jesus. Não há fórmulas mágicas para isso. É apenas uma questão de trabalho, muito trabalho no esforço do bem. Diz o espírito Humberto de Campos, em psicografia de Francisco Cândido Xavier: as missões legitimamente salvacionistas vêm à Terra vestidas de macacão. O verdadeiro missionário é aquele que serve sempre, com inabalável disposição, empenhando a própria existência no esforço em favor do semelhante. É óbvio também aqui que Simonetti, nessa abordagem, não está tirando a responsabilidade do governo, das instituições públicas, de realmente prestarem o auxílio àqueles que necessitam, né? Com programas de governo que possam propiciar empregos, que possam melhorar a renda ou suprir a renda daqueles necessitados, né? Mas não podemos esquecer disso, que a sociedade somos nós. Por vezes nós reclamamos das atitudes daqueles que estão em posições de comando no governo, né? Mas esquecemos justamente disso, que aquelas criaturas vêm justamente da base, da sociedade, né? Elas nos representam. Então, como Simonetti diz, quando toda a sociedade estiver cristianizada, né, se pautando pelos ensinamentos de Cristo, qualquer um que for galgado a esses cargos de administração pública estarão sempre se comportando da maneira mais adequada, né? No capítulo seguinte, ao que acabamos de ver, Simonetti trata da omissão dos bons. E ele analisa a questão 932 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado: por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a espiritualidade responde: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Interessante, né? Essa resposta. Por fraqueza dos bons, os maus se sobressaem, né? Os bons são tímidos, mas quando decidirem realmente tomar posição, se colocarem em ação, eles preponderarão. Potencialmente, todo homem é bom. Somos filhos de Deus, criados, segundo a expressão bíblica, à sua imagem e semelhança. Se o Criador é a bondade suprema, essa mesma virtude existe embrionária em nós, razão pela qual, consciente ou inconscientemente, passamos a existência à procura de seus valores. Intuitivamente, pressentimos que nossa realização como filhos de Deus, habilitando-nos à plena integração na harmonia universal, está condicionada justamente a esse esforço. Aristóteles
um outro sábio da antiguidade, define com simplicidade o assunto. Ele afirmava: a felicidade consiste em fazer o bem. Repetindo, a felicidade consiste em fazer o bem. Não obstante, com frequência, nos comprometemos com o mal, envolvendo-nos em iniciativas que levam prejuízos ao semelhante. Esta é, talvez, a maior contradição humana, inspirando a sábia observação do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Como nós já vimos em lição passada. Né? Tal tendência está tão entranhada na criatura humana que as pessoas parecem não perceber que agem com maldade. Abrindo um parênteses aqui. É o que às vezes as pessoas se perguntam, ou quando estamos conversando a respeito de algum acontecimento maldoso, as pessoas dizem assim: poxa, mas essa pessoa não percebeu o mal que ela ia fazer? É justamente o que Simonetti está dizendo aqui. Elas agem de tal maneira que às vezes parece que realmente não têm consciência da maldade que estão fazendo. A transição entre o bem e o mal, a vitória das potencialidades divinas sobre as tendências egoísticas da criatura humana, opera-se a partir da eleição de um ideal superior, algo em que o indivíduo possa empenhar sua vida, ter um bom propósito de vida. Né? O idealista legítimo, capaz de esquecer de si mesmo em favor de uma causa nobre, está sempre desperto, ativo, consciente, disposto ao sacrifício, imune ao acomodamento, pronto a trilhar os mais difíceis caminhos. Esse, o idealista legítimo. O ideal o conduz, aquece, ilumina, sustenta. As grandes vidas inspiradoras e inesquecíveis foram marcadas por grandes ideais. Por ideal de seguir Jesus, milhares de cristãos enfrentaram destemidamente as feras famintas no circo romano, regando com seu suor e lágrimas a árvore nascente do cristianismo. Por ideal de libertar o pensamento religioso do dogmatismo asfixiante, Giordano Bruno e João Hus deixaram-se queimar em fogueiras inquisitoriais, situando-se como precursores da fé apoiada na razão, instituída por Allan Kardec. Pessoas assim valorizam a existência, enobrecendo o gênero humano. Com suas iniciativas, fecundam o bem, inspiram o progresso, ajudam a construir um mundo melhor. Então, superando a omissão dos bons, o bem preponderará. No capítulo As Alegrias do Céu, a questão abordada por Simonetti é a 967, sempre de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E a resposta foi: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes
pelo bem que fazem. E Simonetti, analisando essa pergunta e resposta, ele complementa nesse capítulo As Alegrias do Céu. Inquestionavelmente, a suprema aspiração humana é a felicidade. Aquilo que dissemos então no início, né? Todos nós almejamos a felicidade. O problema é que, em face de nossas limitações morais e intelectuais, equivocamo-nos com frequência e a procuramos nos lugares errados, perdendo tempo e mergulhando em desequilíbrios que, por sua vez, exigem longo tempo para serem debelados. O exemplo mais marcante a respeito do assunto está nas drogas, que fazem breve céu artificial, invariavelmente sucedido por infernal dependência. Então, um exemplo que Simonetti dá da busca equivocada da felicidade. Ganharíamos tempo se observássemos a experiência dos espíritos superiores, buscando nos valores que caracterizam sua felicidade um roteiro para que possamos realizá-la em nós mesmos. Então, tomemos como exemplo os espíritos superiores. Os espíritos superiores conhecem todas as coisas, isto é, têm conhecimento das realidades universais. Jesus ensinava que a verdade é libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa liberdade não está relacionada com a faculdade de ir e vir onde estivermos, mas há uma espécie de emancipação interior, livrando-nos de superstições, dúvidas, temores, incertezas, que nos oprimem muito mais do que as grades de uma prisão. Então, o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é justamente aquilo que Kardec diz, maturidade do senso moral, né? Uma espécie de emancipação interior. O empenho por alargarmos os horizontes, buscando compreender os mecanismos da vida e decifrar os enigmas do universo, enriquece nossa personalidade, habilitando-nos a viver melhor, mais intensamente, mais proveitosamente. E se longe estamos de conhecer em plenitude as realidades universais, o empenho por trabalharmos nesse sentido nos estimula, nos fortalece, proporcionando-nos a alegria do aprendizado. É como se sorvêssemos um maravilhoso tônico de vitalidade, lucidez e equilíbrio. Simonetti continua. Os espíritos superiores não sentem ódio. Então, relembrando, né, aquela resposta da espiritualidade. Não sentem ódio, nem ciúmes, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O mais grave problema humano, no estágio de evolução em que nos encontramos, é o egoísmo. A pretensão egocêntrica de que as situações e as pessoas gravitem em torno de nossos interesses e desejos. A paixão é um exacerbamento do egoísmo, a manifestar-se de várias formas, no ódio, no ciúme, na inveja, na ambição. Péssima conselheira, a paixão induz a perturbadoras iniciativas, como a agressividade, a violência, a intriga, a calúnia, a mentira, a desonestidade, que podem render satisfação no presente, no momento,
mas invariavelmente geram frustrações e angústias no futuro. O recurso mais eficiente para eliminar os impulsos passionais é a reflexão. O empenho por analisarmos detidamente nossas motivações existenciais, a nossa maneira de ser, evitando as atitudes impulsivas. É preciso pensar muito para agir depois, tendo por orientação suprema a recomendação de Jesus: estender ao semelhante todo o bem que gostaríamos de receber dele. Essa a regra de ouro, como já aprendemos, né? Os espíritos superiores são felizes pelo bem que fazem. As concepções teológicas medievais descrevem o céu como um lugar de beatitude, onde as almas eleitas se desvanecem em contemplação eterna. O Espiritismo oferece-nos uma visão mais objetiva da situação dos espíritos redimidos. Jamais inativos, plenamente integrados na vida universal, atuam como prepostos de Deus, cumprindo-lhe a vontade soberana e justa. Meu Pai trabalha desde sempre e eu também, proclama Jesus. Filhos de Deus que somos, dotados de potencialidades criadoras que precisam ser exercitadas permanentemente, e tanto mais felizes seremos quanto maior o nosso empenho em cultivar os valores da verdade e do bem, da justiça e da sabedoria, do amor e da caridade, fazendo sempre o melhor. Os que assim fazem, que assim agem, superando a tendência de procurar um insustentável céu egoístico, acabam descobrindo o céu em seus próprios corações. Felizes pelo bem que fazem. A respeito ainda da felicidade, na lição 17, do livro Estudos Espíritas, pela psicografia de Divaldo, Joana de Ângeles ensina-nos sobre felicidade e Jesus, dizendo: estabelecendo conforme o Eclesiastes que a verdadeira felicidade não é deste mundo, Jesus preconizou que o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele, ou seja, sem apegar-se a ele, facultando-lhe o autodescobrimento para superar o instinto e sublimá-lo com as conquistas da razão, a fim de planar nas asas da angelitude. Então, aqui ela está poeticamente descrevendo a trajetória evolutiva, né, do ser humano. Não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta da posse. O homem é mordomo, usufrutuário dos talentos de que se encontra temporariamente investido na condição de donatário, mas dos quais prestará contas. O ter ou deixar de ter é consequência natural de como usou ontem a posse e de como usará hoje os patrimônios da vida, que sempre pertencem à própria vida, representando nosso Pai excelso e Criador. Situando no amar ao próximo como a si mesmo, a pedra fundamental da felicidade, o Cristo condiciona a existência humana ao supremo esforço do labor do bem, em todas as direções e latitudes da vida,
dirigido a tudo e todos, e elucida que cada um possui o que doa. Repetindo, cada um possui o que doa. A felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. Construída nas bases da renúncia e da abnegação, a felicidade não é imediata, fugaz, arrebatadora e transitória. Caracteriza-se pela produtividade através do tempo e é imediata, vazada na elaboração das fontes vitais da paz de todos, a começar de hoje e não terminar nunca. Por isso, não é deste mundo. E ainda Joana nos fala nesse livro a respeito de espiritismo e felicidade. Concisa e vigorosamente fundamentada no cristianismo, a doutrina espírita apresenta a felicidade e a desgraça como sendo a consequência das atitudes que o homem assume na rota evolutiva pelo cadinho das incessantes reencarnações. O espírito é a soma das suas vidas pregressas. É aquilo que falávamos em estudo anterior sobre o destino, né? Aquilo que chamamos de destino é a somatória do que fazemos. Todo bem que se pode produzir é felicidade que se armazena. Todo bem que se pode produzir é felicidade que se armazena. A filosofia da felicidade à luz do Espiritismo se compõe da correta atitude atual do homem em relação à vida, a si mesmo e ao próximo, estatuindo vigorosos lances que ele mesmo percorrerá no futuro. As dores, as ansiedades e as limitações são exercício de moralização a seu próprio benefício, transferindo ou aproximando o momento da libertação dos males que o afligem. O amor e a caridade, como elevadas expressões do sentimento e da inteligência, conduzindo às aspirações do espírito, que tem existência eterna, indestrutível, sobrevivendo à morte e continuando a viver, retornando à carne e prosseguindo em escala ascensional, na busca ininterrupta da integração no concerto sublime do cosmo, livre de toda dor e de toda angústia, da sombra e da roda das reencarnações inferiores, feliz, enfim. André Luiz, na lição 26 do livro Sinal Verde, aponta que a felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Vou repetir esse pensamento porque é muito interessante, né? A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, ou seja, nós podemos propagandear a felicidade, mas ela reside com o endereço exato na consciência tranquila. Né? Por isso, aprendemos que a felicidade não precisa ser alardeada, não precisa ser propagandeada. Né? Nós não precisamos sair por aí dizendo assim, olha, eu sou feliz, olha, veja como eu estou feliz. Não, por quê? É aquela expressão que a gente ouve às vezes, né? Tá na cara, ó, tá na cara, tá escrito na testa que a pessoa tá feliz. Né? Porque a nossa face, o nosso rosto, ele
exprime, ele demonstra o que vai na alma, né? E então a criatura feliz, ela vai estar justamente demonstrando isso na sua face, no seu olhar e no seu comportamento, né? Desejamos que todos encontrem o caminho da felicidade possível já aqui na Terra e continuando mundo afora, né? Inclusive na vida espiritual. É o que desejo a todos. Muita felicidade, aquela possível, já aqui na Terra. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Donizete. Muito bem. Sairemos daqui todos felizes. Graças a Deus. Nós temos o caminho, né? A questão é de eleição, né? De elegermos qual o caminho que desejamos. É que em razão, como as lições disseram, em razão ainda das nossas imperfeições, quantas vezes a gente se equivoca, né? Às vezes achamos que estamos fazendo a melhor coisa, trilhando o melhor caminho e que vamos ser felizes, mas nem sempre é assim. Nós temos alguns minutos ainda, uns 10 minutos pelo menos. Vamos abrir para comentários e perguntas. Fique à vontade. Enquanto o pessoal pensa, Arquimedes, Pois não. queria perguntar o seguinte: no mundo de tantas aflições, tantas dores, tantos problemas, tantas lutas, tantas aflições, será que é um problema nós esbanjarmos felicidade, esbanjarmos alegria, esbanjarmos saúde? Será que isso não causa um certo constrangimento? Constrangimento para as pessoas? Se eu entendi bem a sua colocação, Donizete, sua pergunta, eu diria o seguinte: em tudo na vida, nós precisamos respeitar o nosso semelhante, né? Porque se nós formos, como a última lição diz aqui, né? Se nós formos exibir a nossa felicidade, passear com ela, comunicá-la, né, externamente, às vezes poderemos estar constrangendo uma pessoa que esteja numa grande dificuldade, né? Uma pessoa que ainda não consiga compreender aquela questão de que a posse do necessário é a medida da felicidade, a consciência tranquila, né? A fé na vida futura. Muitas pessoas não têm sequer noção desses valores e às vezes vai se sentir incomodada se nós, penso assim, poderia se sentir incomodada. Então, ao invés de propagandearmos a nossa felicidade, como a felicidade é decorrente do bem que façamos, né, como as lições disseram, então vamos procurar acolher essa criatura, esse irmão, vamos ver qual o bem que nós possamos fazer a ele, ao invés de propagandear a nossa felicidade. Agora, é óbvio que a felicidade, se fazemos jus a ela, e como ela é algo íntimo, nós vamos desfrutá-la independente do que estiver ao nosso derredor, né? Assim, como sentimento, como intimidade, né? Mas, obviamente, não é em razão da dificuldade, do sofrimento do outro que eu não possa desfrutar da minha felicidade. Vejo assim. Muito bom. Fiquei pensando porque nos tempos de hoje aqui com essa pandemia,
pessoal perdendo emprego, pessoal com doença, pessoal com morte. Aí você fala assim, não, tá tudo bem, estou feliz, está tudo em ordem. Parece que você é um alienígena aqui, né? Então, é justamente aquele pensamento que surgiu, ou uma afirmativa, não sei a origem, mas isso disseminou aí por todos os grupos de WhatsApp, e vi isso, inclusive, na imprensa, essa afirmativa, porque no início começou a se dizer assim, estamos todos no mesmo barco, né? Então alguém disse assim, não, nós estamos no mesmo oceano, mas cada um em barco diferente. E é justamente a situação, né? Estamos em barcos diferentes. Por quê? Aquele que manteve o emprego, que manteve o seu salário, ou como nós aposentados, que até agora pelo menos estamos mantendo o nosso recebimento, nosso rendimento, é diferente daquele que perdeu a renda, daquele que perdeu o emprego. Eu pelo menos dentro da minha família até agora não tive nenhum caso de infecção, muito menos de desencarne, né? Mas tem pessoas que famílias que estão passando assim pelo desencarne de vários familiares, né? E lógico, isso tudo cria a necessidade de uma reorganização na família, né? Aqueles que perderam, aquelas famílias, por exemplo, que às vezes morreram o pai e a mãe e deixaram alguns filhos, olha a situação, né? É dificultosa, sem sombra de dúvida. Então, estamos no mesmo oceano, mas em barcos diferentes. Né? No mesmo mar, mas em barcos diferentes. Tem razão. Edson, pois não. Eu acho que tudo vai passar de onde a pessoa está se firmando, onde ela está firmando a sua felicidade. Eu já vi pessoas assim, seu Avelino lá na comunidade Barçanufo, a avó do Alain e Dona Antônia, são pessoas que toda a vida que eu tive com eles estavam em paz, eles estavam felizes mesmo, contentes com Deus, e todos eles passaram por situações muito difíceis. Então, quando a pessoa baseia-se a sua felicidade no reconhecimento de que Deus está dando o melhor para ele, de que tudo que vem de Deus para ele é bom, como o senhor Avelino sempre falava. Então, essas pessoas, você olha a felicidade dele, mas você não olha com inveja, você olha como uma coisa a alcançar. É diferente. Agora, a felicidade baseada em coisas materiais, baseada na beleza física, baseada no poder, a pessoa tem por pouquíssimo tempo, né? Porque se for a felicidade do bem material, quando ela adquirir o bem material, já perdeu a felicidade, vai ter que adquirir mais outro. Então, tudo isso vai depender de onde ela está focando a sua felicidade. Porque tem pessoas que passam uma vida difícil, que tem problemas um em cima do outro, mas a gente, toda vez que a gente está com ela, você nunca vê a pessoa reclamar. Aí no centro eu conheço 2 pessoas, eu não vou nominar, mas 2 mulheres, que eu nunca vi reclamar na minha vida. E eles falam, eu sei que passam por problemas muito difíceis, mas não reclama. Então, essas pessoas conseguem a felicidade de se contentar com o que elas têm, de se contentar, de saber que Deus está dando o melhor que ela pode fazer com aquela situação. Acho que é por aí. É justamente aquela colocação da espiritualidade, né? Em termos materiais, a posse do necessário. Em termos morais, consciência tranquila e confiança na vida futura, né? Isso é bastante abrangente, né? Porque essas 2 pessoas que você citou inicialmente aí, não me recordo bem do senhor lá do Barçanufo, mas a dona Antônia, né, que você falou, Isso. a avó do Alain, a gente conheceu. É uma pessoa, assim, muito trabalhadora em benefício dos outros, né? Que é justamente isso mesmo. E tem um amor danado no coração, sim, né? exato.
ela era de uma dedicação assim exemplar, né? Como você disse, a postura, o comportamento dessas pessoas não devem ser invejadas, mas devem ser tidas como modelo que devemos seguir, né?